Hoje a gente vai falar de um filme muito fofo chamado Um Casamento de Verdade, onde a doutora Isabel Stevens vai estar fazendo nosso botão. Tudo bom? Oh, desce pro play. Bora descer pro play. Migs, vamos descer pro play? Ah, rola! Eu vim falar de um filme muito fofo, chamado Um Casamento de Verdade. Eu conheci esse filme muito sem querer. Se vocês forem lá no canal do YouTube do Telecine, chamado Dá um Play, a gente fez um vídeo lá com a Bruna, onde ela faz uma entrevista com a gente, sobre ser LGBT, sobre filmes LGBTs, várias coisas do tipo. E nesse vídeo, eu cito esse filme que eu assisti nessa época, e que era muito fofinho. E eu lembro que na época, eu não sabia da existência desse filme. E eu falei, cara, vou ver porque tava na lista deles e não sei o quê. E, cara, eu achei muito fofo. Por um motivo que eu vou explicar, que eu nunca vi muitos filmes com essa parada. A história desse filme é o seguinte: você tem a Jenny e a Kitty, elas namoram, porém a família da Jenny não sabe que ela namora uma mulher. Ela acha que a Kitty é só tipo o roommate dela, elas só moram juntas e tal, são amigas. E a família dela fica o tempo todo fazendo muita pressão pra ela arrumar um marido, um namorado, pra ela casar, blá blá blá, aquela coisa bem heterosana normativa. E aí, em algum momento, a Jenny revela a opção sexual dela, fala que ela tá namorando com a Kitty, e aí tem todo o desenrolar dessa bagaça, tá? Gente, quem gosta de filme de sapatãozinha vai amar esse filme. É um filme romântico, meio drama. Quer dizer, ele é bem drama, na verdade, porque fala muito sobre sexualidade, como você lida com isso, como sua família lida com isso. Ah, tá aí, Love, Simon, que a gente também viu com o Telecine. É muito legal e é bem nessa pegada. Agora, eu prefiro Um Casamento de Verdade? Prefiro, porque Love, Simon, apesar de ter sido lindo, ele falava de um menino. E no caso, eu sendo a cor da menina, eu já me identifico mais com a cor da menina, entendeu? Imagine eu e você, que também envolve casamento, envolvem pessoas adultas lidando com as suas sexualidades. Apesar de Um Casamento de Verdade, a família dela ser uma família religiosa, não é tipo Desobediência, que é uma parada muito religiosa, assim. Não passa por aí. Eles são uma família religiosa, mas aquela coisa meio padrão, sabe? Que tipo, gente que frequenta a igreja e tal, mas não é uma comunidade religiosa fechada, tipo Desobediência, não. Mas a questão da aceitação, até por parte dela e por parte da família dela, vem muito mais dos tabus sociais do que de fato da religião, sabe? É muito mais encalacrada nas pessoas. Por que eu recomendo? Isso é muito legal e eu tive... Foi quase que um insight pra mim esse filme. Porque eu fui ver o filme achando que a gente ia ver a perspectiva do casal. Porque, apesar de não existirem muitos filmes de lésbica, os que tem, você vê muito o casal, como o casal tá lidando com aquilo, como a pessoa tá se aceitando, como o relacionamento acontece. E me surpreendeu ver que o filme não é sobre isso. A Jenny, ela vai casar com a Kitty. Ela não tem dúvida sobre isso. Ela ama a Kitty pra caralho. Elas vão casar, tá tudo certo, tá tudo lindo. A questão da Jenny é contar pra família dela. E o filme é sobre isso. E isso é muito maneiro. Porque enquanto eu tava assistindo, eu me liguei que quando você sai do armário, é claro que isso é muito sobre você, porque é a sua sexualidade, você tá lidando com aquilo há muito tempo e é você que vai encarar os preconceitos da sociedade. Mas a sua família também vai ter muita participação nisso e isso também vai causar muita coisa na vida deles. Porque a partir do momento em que você se coloca LGBT no mundo e você fala pro mundo que você é lésbica, a sua mãe tem uma filha lésbica, a sua irmã tem uma irmã lésbica, o seu irmão tem uma irmã lésbica, o seu pai tem uma filha lésbica, a sua avó tem uma neta lésbica, a sua vizinha tem uma vizinha lésbica, sacou? Isso nunca vai ser justificativa pra você sofrer preconceito nenhum, pra ninguém achar que isso tá errado. Nunca. Mas isso vai influenciar a vida deles. E como a gente tá muito imerso nas nossas próprias questões, o que é totalmente legítimo, você não tem que estar preocupado nessa hora com os outros, tem que estar preocupado com você, mas é muito doido que eu acho que é um pouco difícil, pelo menos pra mim foi, quando eu tava saindo do armário, eu pensava como aquilo era pra mim. E aí quando eu assisti o filme, eu falei, cara, como é que isso foi pra minha mãe? Como é que isso foi pro meu pai? No final das contas, meu pai tem os amigos dele, minha mãe tem os amigos dela. Não foi difícil pra mim falar pra eles, também é difícil pra eles falarem pros outros. Alguns pais têm preconceitos? Tem, mas eu acho que a maioria dos pais, eles só vão estar com medo por você. O medo que você tem por você, porque a sociedade é escrota, eles têm pelos filhos deles. Isso é muito... A gente não tem noção de como é. Eu não tenho um filho, sabe? Pra saber como é que é ter medo por ele. Mas deve ser um negócio louco. Quando você sai do armário, a sua família inteira sai do armário com você. E o filme aborda isso de um jeito muito leve, muito fofo, mas muito legal. E ela chega a conversar num momento com o pai dela sobre gostar de alguém, como é difícil você conseguir olhar pra alguém e pensar, cara, eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa. Isso é difícil de acontecer. E quando isso acontece, você precisa viver aquilo, sabe? E o pai dela fala isso pra ela. Até então ele não sabe que ele é sapatão, no caso ele não sabe que a outra pessoa vai estar sendo uma menina. Mas isso bate nela, sabe? Ela fala, cara, é isso. Ela tem certeza que ela ama a Kitty. Então ela vai ter que fazer aquilo acontecer. As pessoas vão ter que lidar com isso. Então o filme,
ele retrata um ângulo que eu nunca tinha prestado atenção. Da saída do armário, sabe? Dessas outras pessoas que estão envolvidas porque elas fazem parte da sua vida. E é muito legal, principalmente pra quem tá querendo contar pros pais, ou pra quem já contou pros pais, ou pra quem os pais não lidam muito bem. Eu não tô dizendo que a gente vai defender a postura dos pais que não lidam bem, não é isso. Mas talvez a gente entender um pouco que também é difícil pra eles, talvez ajude o nosso relacionamento com eles. É muito doido isso, gente. É muito doido. Real, oficial, eu fiquei, tipo, muito encalacrada. Eu fiquei, tipo, uns 2 dias assim, tipo, caralho. A minha personagem preferida vai ser a Jenny, que é a Izzy. É a Izzy. Mas também porque eu acho que é muito relacionável pra mim, porque ela pensa muito em tudo, ao mesmo tempo que é muito importante pra ela falar que ela é LGBT e falar que a namorada dela é a namorada dela, porque ela acha a menina foda, incrível, linda, não sei o quê. Você tem orgulho da pessoa com quem você tá, você também ama muito seus pais e muito a sua família. E você não quer que aquilo seja um processo difícil nem doloroso pra ninguém. Ela quer fazer todo mundo tá bem o tempo todo. E aí, isso também não pode acontecer às custas dela. Então, esse cuidado que ela tenta ter, e ao mesmo tempo ela tá, tipo, estressada e puta, porque ninguém tem o direito de fazer isso com ela, ser escrota com ela, porque a mãe dela é uma pessoa muito difícil. Eu gosto muito da loucura que acontece na cabeça da Izzy. Inclusive, não aparece elas, tipo, muito juntas ou fazendo pegação, nada disso, porque apesar de ser sobre um casal homossexual, é um filme que ele é muito voltado pro público hétero, pros pais. Eu acho que é pra essas pessoas verem, sabe? As pessoas que precisam saber que essa situação existe. Então, tipo, não vão ter umas pegações loucas, mas fica muito claro que elas se gostam muito. Até porque ela tá fazendo um inferno na vida dela, porque ela quer casar com essa menina. Então é tipo, real deal, sacou? Essa é a mina e ela vai fazer o que ela tiver que fazer pra tornar aquilo realidade. Então é muito fofo, muito fofo, muito fofo. Gente, o filme tá no catálogo da Telecine Play, mole, só no caso tá indo o Telecine Play, eu faço aquele truquezinho de jogar no Chromecast e assistir na TV muito padrão, porque a gente é muito fina, acho que a Telecine Play manda mês pra gente e a gente tem coisa da assinatura também, tá? Então, mole, dá pra assistir no celular, na TV, aquela coisa toda. Chama Um Casamento de Verdade mesmo, que é o nome do filme mesmo. Pode ser um ótimo filme pra você ver junto com seu pai. É a mesma coisa de Love, Simon, sabe? Quando eu assisti Love, Simon, que a gente foi pro cinema, os meus pais foram. E foi muito legal saber que os meus pais estavam vendo aquele filme, sacou? Que eles puderam ter um pouco da ideia da loucura que passou na minha cabeça durante todo o meu processo de aceitação. E aí, pra quem tá querendo contar pros pais, pode ser um filme muito legal de ou você ver junto com ele, ou se for meio estranho, você fala pra eles assistirem. Sei lá, pode ser muito legal pra eles entenderem também e receberem um recado meio que aos poucos, tá ligado? Você fala, não, assiste esse filme aqui, tipo, nada demais, é só ser legal, só é a sessão da tarde. E aí quando eles, de repente, eles vão pegar cada dica, entendeu? Pode ser interessante pra isso. Curiosidade. Eu tenho 2 curiosidades que são maravilhosas. Primeiro, já falei aqui 200 vezes que a Jenny é a Izzy Stevens de Grey's Anatomy, que a gente ama, maravilhosa, linda. E a namorada dela, a Kitty, é a Rory Gilmore, de Gilmore Girls. Então, se você tem a minha idade ou por volta de, você deve ter amado Gilmore Girls, porque era muito maravilhoso. E a Rory, que era um bebê, ela era adolescente, sei lá, 16 anos na época, ela é a namorada e elas faziam um casal super fofinho. E a segunda curiosidade é que a irmã da Jenny, que é a Anne, ela é a Grace Gummer, que é a filha da Meryl Streep. Gente, as filhas da Meryl Streep todas parecem a Meryl Streep, sabe? É muito parecido, chega a ser um pouco assustador. E assim, eu sou tão encalacrada na Meryl Streep, num nível tão encalacrado, que se eu souber que tem uma filha da Meryl Streep fazendo participação especial no filme, eu vou querer ver o filme. Então esse foi, inclusive, um dos motivos pelos quais eu quis ver o filme, além da coisa da sapatão. Então assistam, porque vai ter uma mini Meryl Streep meio nova no filme, sabe? Tipo, maravilhoso. Beijo, gente. Até o próximo.